Deus e maravilhoso Pai, neste momento, Pai Santo e Poderoso, queremos apresentar-te o teu Filho, Senhor, em cima deste altar, meu Pai, aonde ele vai, Senhor, aleluia, manusear, aleluia, a espada verdadeira que é a tua palavra. Que o Senhor possa usá-lo, Senhor, grandemente, e que ele possa trazer aquilo que já está no teu coração. Assim eu declaro que ele seja uma ferramenta e um instrumento de canal de bênção em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Paz do Senhor, meus amados. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 15, verso 8. Meu nome é José, mas eu prefiro que me chamem de Elos, por isso esse título ele vem de uma aliança que eu tenho com Deus. Muito tempo atrás eu comecei um trabalho novo, depois de ter a minha vida financeira toda arrebentada. Nesse trabalho não estava indo nada bem, mas até o momento em que eu fiz uma aliança com Deus, e essa aliança me trouxe esse novo apelido, Elos. E hoje, cada vez que uma pessoa me chama de Elos, me faz lembrar a minha aliança com Ele. Elo é toda aquela, cada peça que forma uma corrente é um elo. E eu tenho uma aliança com Ele. Cada vez que alguém me chama de Elos, está me lembrando da minha aliança. Onde eu passar, quem me ouvir vai ouvir falar do nome de Jesus. Porque Ele é aquele que transforma as vidas. Ele é aquele que tudo pode. Amém? Vamos ler então, amados. Lucas 15, 8 diz assim: a dracma perdida. Ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Amém? Você pode se assentar, meu querido, pode ficar à vontade. Glória a Deus. A palavra, ela já tem entrado no meu coração no momento em que eu recebi o convite do pastor Euclides. Antes dele terminar de fazer o convite, o Senhor já tinha me dado a palavra. E Ele tem trabalhado nessa palavra durante esses dias. Então, eu espero que a tua mente esteja cativa nesta noite ao Senhor. Para que você possa ser uma terra boa, uma terra fértil. E quando essa palavra chegar no teu coração, ela possa produzir o resultado para o qual o Senhor está enviando essa palavra. E da mesma maneira, eu quero que a minha mente esteja cativa ao Senhor, para que também em mim ela surte esse efeito, porque primeiro ela passa por nós. As 10 dracmas desta mulher, ela perdeu uma delas, e ela ficou preocupada quando ela perdeu essa dracma, porque era uma dracma de muito valor. A minha primeira pergunta é: por que ela perdeu só uma, se ela tinha 10? Ela certamente tirou do cofre, tirou do cofrinho, né? Quando a gente tem umas moedas, a gente põe no cofrinho. Se perder, vai perder o cofrinho inteiro. Mas ela perdeu uma, então ela estava sem o cofre. Quais são as nossas dracmas que muitas vezes nós perdemos dentro da nossa casa? Às vezes o controle das nossas finanças, a gente não perde lá fora, a gente perde dentro da nossa própria casa. Às vezes os nossos filhos, a gente não perde os filhos lá fora, a gente perde eles dentro da nossa própria casa.
com uma falta de atenção, uma falta de um carinho, um chegar muito tarde em casa e não ter um tempo para o filho. Nós vamos perdendo as nossas dracmas de muito valor. Filhos estão perdendo os pais, talvez porque já não se interessam mais para ouvir a conversa do pai, da mãe. Estão perdendo a sua dracma preciosa dentro de casa, seu pai e sua mãe. As nossas dracmas também, nossas esposas. A falta de um carinho, a falta de uma atenção. A gente vai perdendo a nossa dracma dentro de casa. Se nós não cuidarmos, vamos perdendo. É muito fácil perder. A correria do dia a dia, o cansaço, a rotina. Os esposos, as mulheres vão perdendo dentro de casa. Às vezes, não cumprindo com o seu dever de esposa, vai perdendo o marido aos pouquinhos dentro de casa. Quando percebe, já está distante, já não tem mais aquele amor, aquele carinho, e as coisas vão ficando difíceis. E assim as nossas dracmas de muito valor, elas vão se perdendo dentro das nossas próprias casas. É algo muito sério. Às vezes os nossos amigos também são dracmas valiosas. Há um texto da palavra de Deus que diz assim que há amigos que são mais chegados do que irmãos. Não adianta você ter um irmão às vezes longe de você, mas se você tiver um amigo perto, ele vai te ser muito mais útil. E às vezes nós perdemos um amigo por tão pouco. E por que não dizer, perdemos ele dentro de casa? Às vezes ele precisa de você, uma coisa tão simples, você diz, depois eu vou, logo eu faço, e vai esquecendo. E quando você percebe, aquele amigo já se foi. E aí você perdeu a sua dracma dentro de casa. Quando é esposa, marido, às vezes o esposo ou a esposa pede para fazer alguma coisa, o filho também. A gente, logo eu vou fazer. Mas a gente se perde muito nas redes sociais. É tão fácil hoje se perder nas redes sociais. Eu mesmo, quantas vezes me surpreende, e a gente tem combinado com a minha esposa que quando um se perder, o outro chama atenção, porque está tão fácil se perder nas redes sociais. Você pega para olhar só uma coisa, e quando você percebe, se você bobear, você está horas ali, perdido em videozinhos aqui. Você pega para olhar uma mensagem bíblica, daqui a pouco vem uma piadinha, e você acha que ela é inofensiva, ela é realmente uma piadinha sem malícia, mas uma, mais uma, e mais uma, e mais uma, e lá você vai a sua dracma. A sua dracma de muito valor está do seu lado. Às vezes está do outro lado da mesa. E nós estamos nos perdendo facilmente com isso. Sei que essa palavra não é muito agradável de ser ouvida, mas é como o pastor Euclides começou o culto nesta noite. Às vezes nós somos repreendidos pelo Senhor, porque o Senhor, Ele repreende todo filho que Ele ama. Ele nos corrige porque Ele nos ama. E o desejo de Deus é que todos nós estejamos bem.
vivamos em harmonia com a nossa família, com nossos filhos, com nossos vizinhos, amigos. E para isso Ele trouxe nesta noite essa palavra das dracmas, para nós aprendermos que aquilo que nós temos de precioso está em volta de nós. Muito mais do que as nossas finanças, que eu falei no início, também são importantes, mas muito mais importante que isso são os nossos filhos, nossas esposas, maridos. Elas são as nossas dracmas preciosas, preciosíssimas, que às vezes a gente só vai se dar conta do valor que ela tem depois que está distante. Às vezes dentro da própria casa, mas tomou uma distância tão grande que a gente já não consegue mais conversa. Como filho, ele se tranca no quarto, nas redes sociais, e a gente vai lá, bate na porta: filho, vem jantar com a gente. Já vou, papai. Mas ele não vem. Ele não vem porque nós estamos perdendo as nossas dracmas. E o que fazer então? Precisamos fazer como essa mulher. Ela acendeu uma candeia. Qual é a nossa candeia que nós temos para acender? A palavra de Deus diz no Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra, Senhor. Quando nós nos dermos conta de que estamos perdendo as nossas dracmas dentro de casa, nós precisamos acender a nossa candeia, a palavra de Deus. Ela é luz para o nosso caminho, ela é lâmpada para os nossos pés. Se nós tornarmos a ler esta palavra, ela nos dará direção do que fazer para encontrar esta dracma que nós perdemos. A história aqui diz que a mulher pega uma vassoura e começa a varrer aquela casa com diligência, varrer com muita atenção. Nós precisamos começar a tirar as coisas que estão distanciando a gente das nossas dracmas, tirando o brilho das nossas dracmas. Porque enquanto estão brilhantes, a gente está vendo, mas quando é ofuscado o brilho com a tristeza, a dracma vai se apagando e a gente vai perdendo ela de vista. E nós precisamos, com a luz da palavra de Deus, tirar o que está impedindo nós de enxergar a nossa dracma, de poder achá-la, de poder recuperá-la, de poder trazê-la de volta ao seu lugar. E a palavra de Deus é capaz de fazer isso. Aqui tem remédio para tudo. Com uma palavrinha bem pequena, a gente começa a recuperar as dracmas. A palavrinha chamada amor. Quando nós repusermos o amor dentro de nós, e não é, às vezes a gente falar: eu distanciei da esposa porque ela fez isso, aqui. Não é a esposa, sou eu. Eu que preciso acender a candeia. Eu que preciso encontrar a minha dracma, independente do que aconteceu. Eu sou responsável. Você, mulher, é responsável pela sua dracma. Você, filho, é responsável pela sua dracma, para voltar a buscar seu pai. Sair das redes sociais, se é isso que está impedindo, é isso que está tomando o seu tempo, se o teu trabalho roubou todo o tempo, você está perdendo as suas dracmas dentro de casa,
talvez é hora de você rever e trocar de trabalho. Porque as dracmas que você tem dentro de casa valem muito mais do que o trabalho. Não adianta você ter o bolso cheio de dinheiro e não ter a união dentro do seu lar, dentro da sua família. Eu conheci uma mulher que a vida dela era uma correria e só. Ela vinha para cortar o cabelo, chegava na porta, olhava se tinha uma pessoa sentada. Já estou terminando. Ela, não, eu volto outro dia, não tenho tempo. E ela não esperava, às vezes, 2 minutos. Ela voltava outro dia, quando não tinha ninguém, que ela podia chegar, sentar e já poder correr e ir embora. Ela era encarregada da casa de fazer todas as correrias, os pagamentos, das finanças da família. E sempre que eu via essa mulher, ela sempre correndo desse jeito. Até um dia em que ela precisou fazer uma pequena cirurgia, bem simples. E uma agulha, milésimos, fora do lugar, paralisou essa mulher. Ela ficou sem poder andar, sem poder falar e sem ouvir por algum tempo. Depois ela começou a andar com um andador e começou a falar com muita dificuldade, mas ela não conseguia ouvir. Aí um dia ela veio, depois de muito tempo, ela veio cortar o cabelo. Com aquela dificuldade de falar, ela contou a história. Ela disse, você lembra quando eu vim aqui, sempre correndo? Eu disse, lembro. Ela disse, pois é, hoje eu não tenho pressa. Acabou minha pressa, ela disse. Hoje eu posso sentar e conversar com você, mas eu não consigo te ouvir. Até quando nós vamos esperar para nós cuidarmos das nossas dracmas? Até quando? O que precisa acontecer na minha vida, na sua vida, para nós acordarmos que tem algo precioso dentro da nossa casa? Algo de imenso valor. E essa mulher, ela até hoje ela não recuperou a audição. Ela caminha com dificuldade, ela fala com dificuldade. A pressa dela acabou. É muito sério. É muito sério. Até quando nós vamos esperar o que precisa acontecer? Essa mulher das 10 dracmas, eu disse antes, talvez ela tenha tirado essas dracmas do cofrinho. Porque se tivesse no cofrinho, se alguém for mexer, uma criança, ia fazer barulho. Quando a gente tem um cofrinho em casa, se alguém mexer, tem aquele barulho. Você fala, peraí, alguém está mexendo. Né? Alguém está mexendo no meu cofre, vou lá ver. Na nossa vida, o que seria esse cofre? Nada mais, nada menos do que a nossa intimidade com Deus. A nossa intimidade com Deus, porque se nós estivermos íntimos com Deus, Ele certamente vai estar sempre nos nossos ouvidos sussurrando quando nós formos fazer algo que vai entristecer alguém em volta de nós. Lá no começo das nossas finanças, se nós formos
Se nós estivermos íntimos com Deus, se você vai mexer em algo das suas finanças que vai dar errado, se você estiver com intimidade com Deus, Ele vai sussurrar nos seus ouvidos, Ele vai dizer: não faça isso. O alerta vai estar ali. Quando mexer no cofrinho, vai fazer barulho. Se você vai falar algo para a tua esposa que vai entristecer ela, o Espírito Santo: ei, fala isso não. Você vai falar para o teu marido algo que entristece, vai fazer alguma coisa que ele não vai gostar, o Espírito Santo vai estar ali: ei, faz isso não. Com o teu filho, a palavra de Deus diz: não provoqueis a ira dos vossos filhos. Se você vai falar algo para o teu filho numa hora errada, de uma forma errada, o Espírito Santo vai estar ali, te alertando, dizendo para você: não é assim. Por isso precisamos estar com o nosso cofre em dia, em ordem. Precisamos ter intimidade com Ele todos os dias. Estando com intimidade com Ele, a nossa vida vai bem melhor. Eu tinha uma corrente de prata uma vez. E essa corrente, para mim, ela era de muito valor. Não tanto pelo valor da prata, mas porque eu tinha ganhado da minha amada esposa. Um dos primeiros presentes que ela me deu. E um dia eu tirei ela e pus no bolso da jaqueta. E quando eu cheguei em casa, simplesmente joguei a jaqueta em cima de um cabide e a corrente caiu debaixo do guarda-roupa. E o guarda-roupa é dessa altura, assim. E nós viramos a casa, nós procuramos muito aquela corrente. Achamos que alguém tinha furtado. Pensamos aonde poderia ter parado aquela corrente e não conseguíamos imaginar onde ela tinha parado. Até um dia que minha esposa ficou em casa, fazendo uma faxina mais minuciosa, e ela resolveu pegar uma ferramenta mais fina e passar um pano debaixo daquele guarda-roupa para tirar o pó de lá. Difícil, o aspirador não entra. E qual a surpresa? Lá estava aquela corrente de prata. Ela caiu e escorregou para debaixo do guarda-roupa. Muitas vezes vai ser assim para nós recuperarmos algo, a nossa dracma dentro da nossa casa. Às vezes vai levar algum tempo. Às vezes nós não vamos saber de cara aonde foi que nós perdemos. Mas se nós acendermos a luz, a lâmpada, a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, vai chegar um momento que o Espírito Santo vai te direcionar no lugar exato aonde você precisa tocar, para encontrar novamente a tua dracma de muito valor. Por isso eu digo, o mais importante de todas as nossas dracmas é a nossa intimidade com Deus. Faça de tudo para não perder. Faça o que você tiver, mas não perca a intimidade com Deus. Se você tiver intimidade com Deus, você tem tudo o que você precisa. Amém, meus queridos? Esta é a mensagem que o Senhor trouxe para mim nesta noite. Eu gostaria de dizer a você, se
alguma dessas palavras tocou o seu coração e você precisa renovar a tua intimidade com Deus, ou você sente que você perdeu uma dracma dentro de casa, eu peço que você venha até aqui à frente e eu vou estar passando para o pastor Euclides para ele fazer a oração por você. Porque eu aprendi uma coisa: cuida quem você deixa por a mão na sua cabeça. Você não me conhece, eu só vou conseguir transferir para você o que eu tenho. Eu não estou dizendo com isso que eu não tenho algo bom, mas estou dizendo com isso: cuida quem você deixa ministrar sobre você. Cuida. Eu já vi pessoas em cima do altar ministrando muitas mentiras, muitas coisas ruins, e quando foram orar pelas pessoas que estavam, as pessoas caíam sem que eles tocassem, sem que aquela pessoa tocasse. O que estava derrubando aquelas pessoas? Será que era o Espírito Santo? Então cuide quem você deixa impor as mãos sobre você. Amém? Agradeço a minha oportunidade.